Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadul, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Lição 8. O exílio de Davi. Lemos em 1 Samuel, capítulo 22, e versículo 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Precisamos compreender nesta lição, meus amados irmãos, que dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. As inúmeras situações são difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã em que vive, podem servi-lo de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. E aqui, nesta lição, nós vamos ver que Davi cresceu como homem de Deus no exílio, embora o sofrimento vivenciado ali lhe causasse períodos bastante desconfortáveis. Entretanto, estava claro que Deus trabalharia na vida de Davi a fim de prepará-lo para reinar no lugar de Saul. Nos momentos de solidão e de deserto, Deus fala conosco, conduz a nossa vida e nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala de expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. A conotação aqui nem sempre é pejorativa, pois nas Escrituras Sagradas o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior, a liderança de Israel. O primeiro ponto determina as características do exílio de Davi. Aqui podemos perceber quando ele estava na caverna de Adulão, lugares, pessoas, situações, tudo serve
para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Cefelá, a planície de Judá, que estava distante de Jerusalém, aproximadamente 26 quilômetros ao sudeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gade. No período dos patriarcas, tinha sido uma cidade cananeia, conforme podemos ler aqui em Gênesis capítulo 38, versículo 1. E na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali ela foi fortificada por Roboão. Depois do cativeiro, foi reocupada pelos filhos de Judá, e sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias. Hoje ela é chamada de Aidelmá. 2. Os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiram para aquela caverna a fim de fazer campanha ou companhia a Davi. Primeiramente, seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação de família com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? É preciso ver que não foi muito fácil, mas Deus estava com ele. Deus está contigo, Deus está comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo, aparentemente sem sucesso, obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor, tinham o mesmo ideais, e sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com as mesmas dedicações e com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo Jesus. Se esse for o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. 3. O simbolismo da caverna de Adulão. Aqui temos um magnífico sentido. Foi ali nesta caverna que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia, e não demorou para que esse número subisse a 600. Isto quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. A grande lição de Davi aqui para esses homens é que os que desejassem reinar com ele
deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo, nosso Senhor. Se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele e vencer em seu nome. Logo, a caverna de Adulão era um lugar de bastante refúgio para Davi e seus amigos. Ponto número 2. Davi e o amor com os seus pais. Aqui está uma prova fundamental que um líder de Deus, um homem de Deus, ele tem amor para com os seus pais. E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vivas bem na face da terra e seja prolongado teus dias. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo um cuidado especial para com os seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar, e desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era avó moabita de Jessé, pai de Davi. A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui e o seu significado é torre de vigia. Deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais e não se descuidava de seus companheiros de luta. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando quando estavam ministrando aos seus filhos. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas porque também era um bom filho e estava respeitando seus pais, honrando seus pais, protegendo seus pais, ajudando seus pais, cuidando de seus pais. 2. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Aqui nós temos que, desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa outorgado por Deus. Esse ensino foi ministrado por Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo manifestou-se como os filhos e repreendeu aqueles que eram contrários à obediência. Então, o Senhor não concorda com os filhos que não cuidam de seus pais. Pelo contrário, abençoa aqueles que têm o cuidado específico com seus pais. Tais filhos, simulado, aqui estamos no ponto em que os pais precisam
de ser acariciado por seus filhos. Os filhos devem aprender a serem gratos a seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento de Deus. Filho, honra o teu pai. Filho, cuida do teu pai. Filho, ouve as palavras de teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Logo, Davi era um grande líder e também um bom filho. Ele amava seus pais. Ponto de número 3. Morrendo por Davi. Aqui nós temos uma grande participação e dedicação de todos aqueles que estavam empenhados nesta liderança. Primeiro, a inconsistência de Saul é notório de antemão. Saul, por exemplo, não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas a aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive a de seu filho. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que lealdade não se compra com presentes, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade e inquirem, tornando-se inquieto com os que podem representar risco à sua posição. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas, os homens, e os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala de necessidade de se considerar os líderes, honrar os líderes, honrar os pastores. 2. O preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa, nem se declarava limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul. Aliás, da família real, genro do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não o fez, mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi
e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. 13, ou 3. A sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que esse traidor e que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o Salmo mostrando que o ímpio ama a sua malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal, não é reto no seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com o espírito de grandeza, soberba, busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. Aqui o salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos aqui descrito: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Logo, Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sob a ordem do rei Saul, que estava com muita raiva de qualquer pessoa que ajudasse Davi, o inocente Davi, que já era ungido a rei pelo próprio Senhor nosso Deus. Então, Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal. Você está de parabéns por estar nos acompanhando, por pertencer a esta classe seleta que está se dedicando na palavra de Deus.